Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui, você aí e juntos na presença de Deus. Bom é estarmos aqui porque estar aqui é uma grande responsabilidade. Com você que está aí do outro lado, e eu quero dar a você as boas-vindas a esta live. Tivemos aí um probleminha técnico, já resolvemos e voltamos aqui, para trazer agora já diretamente a palavra de Deus para o teu coração. Se essa live, se essa palavra que você ouvir, ela for importante para você, eu acredito que vai ser, e você gostaria que alguém também a escutasse, então você compartilhe ela, Compartilhe, vá lá embaixo, lá, Bote também o seu comentário ali, se você gostou, se você não gostou, não é? Você pode dar um joinha aí, dar um cliquezinho aí, tudo vai ajudar, ok? E também aí você pode clicar aí no sininho aí e colocar aí todas, Que aí você vai receber essa mensagem ou outras mensagens para você escutar, ok, queridos? Então, que Deus abençoe você grandemente no nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar hoje para você é uma palavra que ela vai servir para você que está, de repente, enfrentando uma dificuldade com a sua família, ou para você que, de repente, é um supervisor aí na sua empresa, ou você é um gerente, ou você é um líder na sua igreja, ou você até mesmo é um pastor, ou você é alguém que comanda, alguém que está à frente de algum trabalho, ou você que está principalmente aí realizando a obra de Deus. Essa palavra ela vai trazer para você uma unção maravilhosa, uma revelação. E vivemos em tempos bastante tempestuosos e mais do que nunca nós devemos estar bem posicionados naquilo que nós estamos incumbidos de realizar. Temos uma tarefa, temos um alvo, enfim, não é? Então essa palavra ela vai ajudar muito você. Eu quero ler, então, aqui no livro de Juízes, no capítulo 5. Esse capítulo tem como título aqui a canção de Débora e Baraque. É a canção de Débora. É uma canção e nesta canção está inserida aqui um pouco das histórias bonitas de Israel, ok? Então no versículo 5, capítulo 5, no versículo 16, perdão, 5, 15, 16, e depois lemos o 18, Vamos esperar entrar um sonzinho aí para melhorar aqui, para ficar mais bonito para você também. E então veja bem, diz a palavra assim, Juízes capítulo 5, versos 15, 16 e 18. Lemos. Os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi e Baraque também. Eles o seguiram até o vale. Mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? É uma pergunta. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores clamarem ou chamarem o rebanho? Versículo 16. Ou melhor, o 18. Mas o povo de Zebulon e de Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha. Então eu quero ler novamente o 16, que diz assim: Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Mas a tribo de Zebulon e de Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha.
Então, queridos, esse cântico de Débora, ele conta um pouco da história de Israel. E o texto se refere a uma grande batalha. A uma grande batalha. Onde todas as tribos deveriam lutar. Todas as tribos deveriam estar ocupando o seu lugar para lutar em favor da sua família. Porque as 12 tribos de Israel, aqui fala o nome dos primeiros 12 filhos de Jacó, dos quais cada um se tornou uma tribo, um povo. E Jacó, ou melhor, perdão, e aqui nos fala de Rúben, a tribo de Rúben, que foi para a batalha também. Não é? Foi para a batalha, porém, houve um desentendimento entre a tribo de Rúben. Né? Veja bem, a tribo de Zebulon e de Naftali, eles deram a vida pela nação, eles deram a vida pela sua família, por os seus filhos, por aqueles que estavam atrás deles, porque eles estavam no lugar da batalha e pelejaram. A tribo de Rúben deveria fazer o mesmo. A tribo de Rúben deveria fazer o mesmo. Mas o que aconteceu? Você pode ver que a tribo de Rúben, eles estavam com o coração dividido. Né? Você pode ver em alguma... De repente eu estou lendo a Bíblia aqui, nova tradução na linguagem de hoje, e nos dá a linguagem da seguinte forma: eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Rúben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Queridos, eu quero trazer essa palavra para a vida prática. Você que trabalha na obra de Deus, você que serve a Deus na igreja na qual você é membro, entenda que todos nós devemos vestir a camiseta da igreja. Nós devemos vestir a camiseta do nosso pastor ou do seu pastor. O membro da igreja, o líder da igreja, ele deve fazer como a tribo de Naftali e de Zebulon, que colocaram em risco até mesmo a sua vida, porque para ir para uma batalha, queridos, quem vai para a guerra para pelejar, vai para a guerra para colocar sua vida em risco, vai para a guerra para dar o seu melhor. Numa guerra é matar ou morrer, numa guerra é vencer ou perder, não há meio termo. Né? E nós vivemos num tempo assim, desta mesma forma, porque a igreja do Senhor Jesus precisa romper, precisa avançar. Você, como uma pessoa que está ocupada no reino de Deus, por mais simples que seja o trabalho que você faça na obra de Deus, ele deve ser um trabalho feito com o seu melhor, com aquilo que você tem de melhor. A sua habilidade, aquilo que você sabe fazer, o chamado que você tem, as vocações que você tem, tudo deve cooperar para o crescimento do reino. Como é que o reino de Deus cresce? Né? Nós não podemos pensar de uma outra forma, senão que cada um deverá estar na sua tribo. Cada um na sua tribo. A tribo que eu me refiro é na sua denominação, aonde você serve ao Senhor Jesus. Aí aonde você está, assim como nós lemos aqui na palavra, que a tribo de Rúben, eles ficaram com o coração dividido. Eles ficaram arrumando, você sabe, quando uma pessoa, ou quando um líder, ou quando um membro da igreja, ou quando qualquer pessoa que recebe uma ocupação para fazer, e logo vem a omissão, você sabe que para remendar uma omissão vem uma desculpa, não é verdade? É uma expressão meio engraçada, mas para remendar uma omissão vem uma desculpa.
Então nós vemos aqui que a tribo de Rúben, eles ficaram, qual era a desculpa da tribo de Rúben? Ah, eles tinham que estar cuidando das ovelhas. Eles tinham que estar cuidando das ovelhas. Né? Na sua Bíblia, de repente, está aí a pergunta: por que ficaram entre as ovelhas? Para ouvir o balido das ovelhas? Ou para ouvir o barulho dos sininhos que as ovelhas colocavam, eram colocados nas ovelhas, eram colocados no pescoço das ovelhas? Aquele barulhinho para saber aonde elas estavam? Ou para o líder da ovelha ser seguido? Então eles ficaram ali. A pergunta é essa: por que ficaram entre as ovelhas? Então, queridos, pense bem uma coisa. Pense bem. Pense no seu ministério, pense no seu chamado, pense na vocação que você tem, pensa no peso da responsabilidade que você tem no reino. Veja o que te foi colocado nas mãos. E outra coisa, veja o tempo em que você está vivendo. Veja o tempo que nós estamos vivendo. Veja bem, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de intensificar a nossa luta, de intensificar a nossa batalha. Porque a nossa luta, ela tem que ser intensa, porque o nosso inimigo luta de forma feroz para tentar nos destruir e destruir as pessoas. Então veja bem, quando nós somos incumbidos, quando você... Por isso eu digo, essa palavra ela vai servir para você que é um membro da igreja, você que é um líder da igreja, você que é um pastor, você que presta conta para alguém numa empresa. A verdade é que o que tem que ser feito, tem que ser feito. Você entende? Aquilo que foi confiado a você, foi confiado a você porque alguém acreditou em você. Alguém confiou na tua capacidade. Alguém confiou na tua pessoa. Alguém depositou em ti um voto de confiança. E quando alguém confia alguma coisa a alguém, logo aquela pessoa que recebeu um voto de confiança, ela deve corresponder com aquilo que lhe foi confiado. Quando alguém lhe dá algo para você fazer, o seu líder, ele está esperando o que de você? Nenhum líder, quando confia uma tarefa a um liderado, nenhum líder espera uma desculpa. O líder espera um resultado, porque foi confiado. Então vemos aqui a expressão da tribo de Rúben. Foi uma expressão feia, um exemplo mau, porque era um momento em que eles tinham que estar junto com a tribo de Zebulon, de Naftali, e eles estavam envolvidos com as ovelhas, arrumando desculpa para não ir para a guerra. Por quê? Porque estavam, sei lá, com medo de morrer, né? Com medo de ter prejuízo, com medo de perder alguma coisa. E para servir a Deus, amados, olha, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Precisamos abrir mão de muita coisa que não soma, de muitas coisas que não cooperam, de muitas coisas que não edifica, que não constrói, que não beneficia ninguém. Muitas coisas precisam ser eliminadas para que a gente esteja focado naquilo que realmente foi confiado a nós para fazer. Então, a tribo de Zebulon e de Naftali, essas duas tribos deram, no versículo 18 fala, mas o povo de Naftali e de Zebulon arriscou a sua vida no campo de batalha. E eu pergunto para você, qual é o preço que você, de repente, deveria estar pagando hoje para realizar a obra de Deus? Ou qual é o preço que você está pagando, na verdade, né? O preço que você já deveria ter pago, ou o preço que você está pagando para realizar a obra de Deus? Como é que está você dentro da tua tribo, né? Se você é um líder, pense bem, você sendo um líder, quantas pessoas olham para você? Para quantas pessoas você é um exemplo? Quantas pessoas vão ver você
e vão se espelhar em você. Se você for um bom líder, você vai influenciar muita gente a ser um bom líder. Outro dia, conversando com um jovem, e esse jovem estava na minha casa, e na verdade ele veio pedir uma ajuda, e ele frequenta uma igreja aqui na cidade, e ele dizendo para mim: eu quero ser como o meu pastor. O meu pastor é de fogo. O meu pastor é um homem positivo, é um homem de fé. Eu quero ser como o meu pastor. Eu achei muito lindo, muito bonito, porque certamente o seu pastor, ele está lhe dando um exemplo de um homem vencedor, uma pessoa determinada. E assim, quando você é líder, em qualquer lugar que você é um líder, você é o manequim da vitrine, você está na vitrine. Alguém está olhando para você. Você deve ser aquela pessoa que está produzindo, que está fazendo a obra de Deus. E não preocupado com as ovelhas. Falando-se em ovelhas, né, você que é um líder, nem toda ovelha, nem todo o membro da igreja, ele entende a linguagem de uma liderança. Você pode ver, às vezes, eu lembro de ter conversado com um pastor há um tempo atrás, há uns anos atrás, e há 1 ano, 2 anos no máximo, que aquele pastor chegou a um estágio em que ele não tinha mais nada para dar para a igreja. Ele não tinha nada mais para dar. E ele estava num lugar onde se reuniam outros pastores, e naquele dia ele estava ali abrindo o coração para dizer para os colegas de ministério que ele estava no limite, que ele esgotou o seu ministério, ele já não tinha nada mais para dar, a membresia se acostumou com aquela mornice e ele não sabia mais o que ia fazer. Que passa numa hora dessa? O pastor estava pensando que o tempo dele já tinha passado e que de repente entregar o ministério e parar de servir a Deus seria a solução. E então eu lembro, participando daquele momento, eu disse, tomei a palavra, me cederam a palavra e disse: olha, quando o pastor desce ao nível da ovelha, ele começa a cair. Quando o pastor, ele já não pensa mais como pastor, ou como líder, ele já não pensa mais como líder, assim como a tribo de Rúben ficou se envolvendo com as ovelhas. Enquanto isso, ele devia estar envolvido com a liderança, com os outros líderes da tribo. E na verdade, quando o líder ele perde o foco, quando ele perde o fio da meada, ele começa a se perder. Então, quando ele perde o fio da meada, ele leva outros também a perder o fio da meada. Você pode ver que quando um líder ele fracassa, quantas pessoas fracassam também? Quando um líder rompe, quantas pessoas rompem também? Então, o que vimos hoje na palavra aqui é um mau exemplo da tribo de Rúben. Quando eles deveriam estar na batalha, junto com os seus irmãos, lutando pela nação, lutando pelo seu povo, lutando pela sua família, eles estavam dando desculpas, eles estavam no meio das ovelhas, como se aquele momento fosse o momento de cuidar a ovelha. Tem momento que não é mais momento de cuidar a ovelha. Não há como a gente se enganar, tem tempo para tudo. Ontem e hoje mesmo estava lendo uma palavra, quando o Senhor diz lá no livro de Joel, não é? Forjai espada, forjai lança das vossas enxadas.
forjai lança das vossas enxadas. Quer dizer, aquele momento era o momento de uma nova estratégia. Tem coisas na vida ministerial, tem momentos na vida ministerial que é preciso mudar o sentido das coisas. Tem a hora de lutar, tem a hora de aconselhar, tem a hora de traçar um plano, tem a hora de evangelizar, tem a hora de discipular, tem a hora de você estar na célula, tem a hora de você estar participando de uma reunião de liderança para tratar assuntos de níveis mais altos. Então nós temos que saber viver todos esses momentos. Rubem estava num momento de guerra e de repente, não querendo ir para a guerra, se omitindo a lutar pela sua nação, se omitindo a lutar pela sua família, ficou fazendo coisas que não era hora de fazer. Não era hora de cuidar da ovelha. Não era hora de ficar dando desculpas. Era hora de estar na batalha. Porque Zebulon e Naftali, eles arriscaram as suas vidas. Queridos, nós encontramos muitas vezes muitas pessoas que querem servir a Deus. E servir a Deus, quando uma pessoa se dispõe a servir a Deus, ele precisa entender que ele não é mais dono de si. Que quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou me curvando diante do Senhor e dizendo, Senhor, eis-me aqui submisso para o teu serviço. Quer dizer, quando eu digo eis-me aqui, eu saio da minha zona de conforto e eu me ponho diante do Senhor para que Ele aproveite-me, use-me da forma que Ele precisa. Que tenho eu orado nesse tempo? Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me use como Tu queres nesse tempo da vida. Diante de tantas dificuldades e guerras que nós vivemos, é um tempo diferente. Todos nós, quase que o mundo todo está vivendo um tempo nunca vivido. Um tempo difícil, um tempo que, pela força das circunstâncias, nós parece que ficamos meio que robotizados. Nós ficamos meio robotizados, nós ficamos aí meio que fazendo coisas que nos é imposto de fazer. Ficar em casa, não faça isso, use máscara e tal, faça tantas coisas. Ficamos assim, submissos a essas coisas para o nosso bem, para o bem do nosso semelhante, mas é a força da circunstância. Então, amados, vivemos tempos difíceis, mas não são tempos impossíveis. Nada é impossível. Então, quando nós nos dispomos a servir a Deus, você tem que entender uma coisa, que haverá um preço a ser pago. Quando você se dispõe a servir a Deus, você vai passar por momentos que você nunca passou. Você vai passar por circunstâncias, você vai se deparar com pessoas e você vai se deparar com certos momentos que você nunca passou. E é comum ouvirmos e também dizermos, nunca imaginei que eu fosse passar pelo que eu estou passando. Mas por que isso, queridos? Toda pessoa que se propõe a ir para a guerra, ele precisa de treinamento. E o nosso Deus, o nosso Senhor, é Ele que nos treina. É Ele que, quando nós nos dispomos, é Ele que conduz a nossa vida. Você está lembrado quando Isaías, ele disse para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor disse, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, a partir daquele momento em que Isaías se dispôs, o Senhor purifica os lábios de Isaías e o Senhor diz para ele, olha, você vai pregar para um povo que não vai te ouvir. Você vai pregar para uma geração que não vai acreditar no que você fala. Você vai pregar, você vai dar o seu melhor, mas eles não vão te escutar. Então, era preciso
que Isaías passasse por aquela experiência de pregar para alguém que não acredita. Você, de repente, já falou para alguém que não acreditava no que você falava? Ou, de repente, você pregou num culto em que o culto parece que estava uma geladeira, ninguém dá um glória a Deus? Você já se deparou com um grupo de pessoas para quem você está pregando que de repente estão bocejando? Outros estão com o celular na mão, estão olhando o celular. É complicado isso, não é verdade? É complicado isso. É difícil para alguém que está pregando, que está palestrando, ver a sua plateia distraída. É difícil, mas é necessário que na nossa bagagem de experiência nós tenhamos esse capítulo da nossa história, aonde nós tivemos que nos equilibrar para não perder o fio da meada e continuar pregando para aquelas pessoas que de repente não estavam dando a mínima. Logo, amados, precisamos compreender que o que nós estamos fazendo é para o Senhor e é em cumprimento de uma determinação de Deus. Deus coloca em nossas mãos algo para ser feito. É algo para ser realizado. Essa tribo de Ruben, ela se omitiu. Então ela não deu o seu melhor e nem botou a mão nas armas. Não era hora de estar cuidando de ovelha. Era hora de estar com as armas na mão, porque uma guerra estava travada e não era hora para estar cuidando de ovelhas. Então, queridos, para você que está servindo a Deus, para você que está servindo ao Senhor, você está fazendo a coisa certa? Na hora certa? Você está realizando a obra de Deus? Ou de repente você está preocupado com o berro das ovelhas? Você está preocupado com o balido das ovelhas? Com o barulho das ovelhas? Ou quem sabe você está na expectativa, esperando que alguma coisa aconteça? Ou de repente você está, quem sabe, esperando o circo pegar fogo para você ter o que falar? Deus precisa de você. Se você está servindo a Deus, se você está junto do teu pastor, você está junto dos teus irmãos, junto da tua liderança, ou você está embaixo de uma liderança, ou você está liderando, ou você tem liderados abaixo de você, veja a importância que você é. Você que tem uma liderança abaixo de você, certamente tem uma liderança acima de você. Então veja como isto é bastante importante e é bastante pesado. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. Quando aqueles que estão abaixo de você, como Ruben, a tribo de Ruben, as lideranças daquela tribo estavam dando um exemplo mau. E aqueles que viam a sua liderança se omitir, logo eles se espelhavam. O modelo é esse, vamos nos omitir também. Agora, quando aqueles da tribo de Zebulon e de Naftali, que deram a vida, colocaram a vida em risco para defender a sua pátria, para defender a sua família, logo quem estava abaixo deles, veja bem, viram seu exemplo, logo acima deles também havia uma liderança para quem eles prestavam conta. Então veja, se há uma posição do líder, então aqueles que estão abaixo vão vê-lo como um bom líder. E aqueles que estão em cima vai ver que como um liderado foi bem conduzido, foi bem orientado e bem instruído e se procedeu de forma correta e autêntica. Logo, os resultados vêm. Porque veja bem, aqui há uma pergunta. Por que Judá ficou entre as ovelhas? Era uma pergunta. Por que Judá? Será que estar no meio das ovelhas, de ouvir o berro das ovelhas, era mais importante do que defender a sua família? Sabe, querido líder, muitas vezes, se o líder não se cuidar, ele vai baixar de nível
E a sua mentalidade vai ficar com a mentalidade também da ovelha. Vai ficar com a mentalidade da ovelha. Se você já saiu do rebanho de ovelha e você foi constituído uma águia, então, amado, você é uma águia. Você nunca mais vai ser uma ovelha. Todos nós somos ovelhas do bom pastor. Mas você é uma águia agora. Então você não pode descer ao nível de ovelha. Você não pode ter a mentalidade de ovelha mais. Porque agora é daqui para cima. Jesus, o nosso Senhor, a Bíblia diz, João Batista disse, que ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus passava e João Batista dizia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus. Enquanto Jesus foi para a cruz, ele era o Cordeiro de Deus. Agora, no momento em que Jesus, como Cordeiro, tomou o nosso lugar e morreu, quando ele ressuscita, ele já é um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Então veja que há tempos e tempos na nossa vida. Há tempo que eu sou o visitante da igreja. Há um tempo em que eu sou o visitante daquele culto. Alguém se preocupou comigo, alguém colou em mim, alguém me ajudou, me trouxe para perto, me discipulou. Então, hoje sou membro da igreja, mas amanhã eu posso ser parte da liderança da igreja. Dali um tempo eu posso estar pastoreando uma igreja. Dali algum tempo eu posso estar fazendo uma obra num nível muito maior. É o começo, tudo tem um começo. Há degraus a serem galgados. Então é preciso que no momento da guerra nós estejamos na guerra. No momento de você cuidar do seu trabalho, você cuidar da sua célula. Esse é o momento de você cuidar da sua célula. Esse é o momento que você tem que visitar aquele membro que não veio. Que de repente já fazem 2 células que não vêm, já não foi na igreja. Esse é o momento de visitar. Não é o momento de esquecer. Não é o momento de dizer, vamos partir para outro. Não, querido. É uma ovelha que está machucada. É uma ovelha que pode estar ferida. É uma ovelha que precisa de ombros. E se você é líder de uma célula, você está pastoreando aquele pequeno rebanho. Para que ele dê cria, para que ele se multiplique, para que a sua célula cresça, para que você tenha muitas células, para que você tenha um setor, você tenha uma rede, você tenha um crescimento, para que um dia você seja um pastor. Por isso, as oportunidades que nos são dadas, elas devem ser consideradas. E o pouco que te for confiado, faça o melhor. Não seja como Rubem, que ficou cuidando das ovelhas na hora da batalha. Não. É o momento de você exercitar os talentos que você tem. Se você não exercitar os talentos que você tem, pergunto a você, como será no dia em que iremos prestar conta com Deus a respeito do tempo? Você está lembrado daquela passagem que Jesus fala no capítulo, se não me falha a memória aqui, de Mateus 24, se não me falha a memória. Não, acho que não é essa aí, mas não vem o caso. A referência bíblica não vem o caso. O que importa é que Jesus, ele dá um exemplo de um homem que ia viajar e que chamou seus servos. Então, a um desses servos, ele deu 1 talento. A outro, 2. E a outro, 5. Veja bem. A Bíblia diz que aquele senhor deu ao seu servo o talento conforme a sua capacidade. Cada um recebeu um talento conforme a sua capacidade. Veja bem, queridos, uma oportunidade é um ato de confiança que nós recebemos. Por mais simples que possa ser o trabalho que você fizer na obra de Deus,
Se for qualquer coisa, se for, vou colocar aqui o que todo mundo fala, se for limpar os banheiros, que sejam eles bem limpos. Você está entendendo? Se for os banheiros, sejam eles bem limpos. Se for o chão, se você receber uma função só de tirar as teias de aranha do templo, porque as aranhas vêm e fazem telhado ali, fazem as suas teias. Se for isso, que nunca o teu líder imediato ou o pastor da tua igreja te chame e aponte para cima e diga: querido, querida, as aranhas estão aparecendo. Que nunca seja preciso, porque que você estará fazendo muito bem o seu trabalho. Que ninguém tenha de dizer: ó, você falhou. Não, faça o seu melhor. Porque a capacidade que você tem talvez não seja muita, mas se você exercitar, ela se tornará de grande valia. E muitas pessoas vão ter você como um bom exemplo. Então, o que tinha um talento era a capacidade que ele tinha para desenvolver a administração daquele talento. Só que nem para ele não usufruiu da capacidade que ele tinha para administrar aquele talento. Ele se omitiu. É como a tribo de Rúben. A hora que ele tinha, o tempo que ele tinha, o ato de confiança que o seu Senhor deu a ele, que era de multiplicar aquele talento em 2 ou mais para entregar ao seu Senhor, ele se omitiu. Assim como a tribo de Rúben ficou cuidando das ovelhas, assim ele também enterrou o talento na terra. E o dia que o seu Senhor veio para prestar conta, o que aconteceu? Ele diz: ó Senhor, eu sabia que tu és um homem duro, tu és rigoroso e tal. Tu colhe onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, enfim. Ele dá aquelas desculpas. E o Senhor daquele servo diz: mau e negligente servo. Mau e negligente. Queridos, aquele servo foi inutilizado naquela experiência e naquela ilustração que Jesus usa. Ele diz: mau e negligente servo. Aquele servo foi lançado nas trevas exteriores, porque não tinha serventia mais. Acabou o seu tempo. Você sabe que para tudo há um tempo. Há o tempo de teste, há o tempo. Até quando você entra numa empresa, você tem lá 30, 60, 90 dias de teste. Se nesse período de teste que você ficou ali para ser provado, para ser analisado, você não passar no teste, a empresa vai te demitir. Na obra de Deus, há um tempo para todas as coisas. Se você está ocupando uma posição na sua igreja, dê o seu melhor. Faça o que você tem que ser feito. Não fique se envolvendo com as ovelhas, porque a ovelha só berra e come pasto. E se tiver um carrapicho na lã, ela fica berrando a noite inteira. Bé, 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 toda noite. E você sabe, queridos, que se você saiu do meio do berro das ovelhas, não é hora de voltar para o berro de novo. Você tem algo muito importante para fazer. Você tem, de repente, uma oportunidade de transformar uma ovelha numa águia. Né? Você pode cuidar de uma pessoa tão bem e você vai fazer dela um grande líder ou uma grande líder, melhor do que você. É importante que tenhamos este pensamento de cuidar das pessoas de forma que elas sejam melhor do que nós, que elas façam coisas maiores do que nós. Aliás, Jesus disse isso: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. E vocês vão ficar aqui. Porque o Espírito que eu enviar, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Ele os capacitará a ser excelentes servos e servas. Então,
meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pastor, você que está nos ouvindo, pense um pouquinho, o que a igreja espera de você? O que a igreja espera de você? Você tem talentos? Claro que tem. Você tem oportunidade? Sim, te foi confiado. Então, faça jus a essas oportunidades. Dê valor a esses momentos que alguém confiou em você. Produza. Produza a 30, a 60, produza a 100 por um. Dê resultados. Porque o que tinha 2 talentos, granjeou outros 2. O que tinha 5, granjeou outros 5. E quando aquele senhor, na prestação de contas, ele tira o talento daquele que tinha 1 e manda dar para aquele que tinha mais. Porque aquele que tem, lhe será dado mais. Porque administrou bem. Então, quando você administra bem, assim é a questão financeira. Quando você administra bem, você tem mais. Quando você não administra bem, você perde. Você perde porque você não administrou bem. Você não fez sobrar. Aí você diz, poxa, mas como nessa escassez de tudo? Depende da forma como você vê. O fator não é ganhar muito, mas é saber administrar um pouco. É ser um bom administrador. Então, queridos, que o exemplo de Zebulon e Naftali seja o exemplo a ser seguido. Eles deram a sua vida, eles colocaram a sua vida em risco em prol do bem da sua nação. Dê também o seu melhor em prol da sua igreja, do crescimento da sua igreja. Creio que essa visão ela deve ser uma visão cultivada por cada líder que trabalha na sua igreja. Ver a sua igreja crescer, ver novas pessoas chegando, ver pessoas que estão sendo enviadas por Deus e você estar ali como linha de frente para cuidar delas, para orientá-las, para fazer daquelas pessoas grandes líderes. Por isso, você nunca pode parar de crescer. Você nunca pode ficar aí 20 anos, 30 anos, sempre sentado no mesmo lugarzinho da igreja. No lugarzinho, aquela cadeira que parece que já está anatômica, já pegou o formato do teu corpo. É aquela cadeira que é a sua, que quando você senta numa outra, você sente a diferença. Ela não é anatômica. Não, querido, que você nem sente-se na cadeira, mas que você esteja em pé, ocupado no reino de Deus, trabalhando, atendendo, tendo aquela visão de águia dentro da igreja, olhando para todos os lados, ver se alguém não está precisando de alguma coisa. Você sabia que quando você encontra uma pessoa que está meio cochilando, sentada no banco, quando vem aquele cochilo, a pálpebra do olho fica pesada, não é momento de ficar cutucando alguém e dizer, olha lá, o fulano está dormindo. Não, aquela pessoa chegou cansada do trabalho, muitas vezes nem em casa não foi, ela foi direto para o culto, porque ela tem um compromisso com Deus. Aquele momento é um momento de trazer um copinho com água, né? Se a pessoa está com sono demais, você pode dizer, você quer ficar um pouquinho em pé? Eu vejo que você está cansado. Isso, essa é a função de quem está ativo na obra. Agora imagina sentado, né? Eu tenho uma maior dificuldade de quando não estou pregando no culto de ficar sentado. Tenho dificuldade. Por quê? Porque a vida inteira foi servindo a Deus, procurando estar atento ao que acontece no culto. Então, amados, o que você não está fazendo? Que deveria estar fazendo? Foi a primeira
colocação que fizemos nesta live aqui. Como é que você está refletindo o teu ministério? Quando você está na obra de Deus, qual é a mensagem que você está passando? Você está passando uma mensagem de Zebulon ou você está passando uma mensagem de Rúben? Qual destas duas mensagens você está passando? Você está envolvida com as ovelhas, andando em círculo e não fazendo o que tem que ser feito, aquilo que te foi colocado na mão para fazer? Ou você está suando a testa, suando a camiseta, está ali na trincheira que o teu pastor te colocou, ou que o teu líder te colocou, ou você está ali mantendo o teu lugar ocupado e o teu trabalho muito bem desenvolvido. É isso que Deus espera. Requer-se dos dispenseiros que cada um seja encontrado fiel. Cada um seja encontrado fiel. Isto é, quando alguém chega para ver o teu trabalho, ou se você está aí diante de uma câmera escondida, não é? Alguém vai ver como é que você trabalha diante da tua liderança ou como você se comporta longe dos olhos da tua liderança. Devemos ser o mesmo, longe ou perto, dentro do templo ou fora do templo, em casa ou no trabalho, em qualquer lugar por onde andarmos, somos servos de Deus, chamados pelo Senhor para realizar uma grande obra. Nós fomos chamados para realizar uma grande obra. Você foi escolhido para fazer uma grande obra. Eu gostaria que você refletisse nesta curta mensagem e que você seja melhor. A ardente expectação da criatura humana espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, pense no que você ouviu, se levante, alguém está esperando por você. Alguém está esperando uma nova atitude da sua parte. E certamente você vai agradar a Deus. Faça o melhor, dê o seu melhor. Assim como Jesus deu a sua vida, assim como nós hoje vimos aqui. Rúben dando mau exemplo, se omitindo e se envolvendo com coisas fora de hora. Mas Zebulon e Naftali, eles deram a vida para defender a sua família, para defender a sua tribo e, por conseguinte, defender a sua nação. Eu quero orar por você neste momento. Quero orar por você, quero te abençoar em nome de Jesus. E se você tiver necessidade de conversar com a gente está aí, Igreja Rio da Vida, Rua Carlos Gotuso Giacoboni, 1559, aqui pertinho do Guabiroba, no Fragata, Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, aonde o céu é mais azul, né? Assim diz o gaúcho. Então estamos à disposição para servi-lo no que pudermos. Temos uma caminhada e compartilhar o que sabemos e que aprendemos e o que temos aprendido será um grande prazer para ajudá-lo a ser melhor. Ok? É bom quando alguém está disponível para ajudar. Quantas pessoas, quem sabe você que está assistindo esta live, esta pregação, de repente você é uma pessoa necessitada de um par de orelhas. Um par de orelhas. Às vezes as pessoas não têm ninguém para escutar. E quando o líder não é cuidado, preste bem atenção, quando o líder não é cuidado, chega um tempo que ele esgota o repertório. Chega um momento, como a história daquele pastor que contei aqui, chega um momento em que ele não tem mais o que dar. Mas quando ele é cuidado, ele é capacitado pelo cuidado. Ele não está sozinho. Alguém está orando por ele, alguém está espremendo a esponja em cima dele, alguém está dando alimento para ele, alguém está ajudando ele a crescer. Agora, quando a pessoa está sozinha, e muitas vezes só é cobrado, e não é nutrido, não é alimentado,
é onde acontece de muitas pessoas hoje estar fora até mesmo das igrejas. Por quê? Porque ninguém cuidou, ninguém se importou. Então nós aqui do Ministério Rio da Vida, graças a Deus, nós temos esse modelo de trabalho que é cuidar das pessoas, né? É cuidar das pessoas. Então nosso trabalho é esse. A igreja vive em torno de cuidado, discipulado, aconselhamento, restauração. Não é quando o teu carro estraga, para quem você leva? Você leva para o mecânico. Se não for mecânica, você leva no eletricista. Se não for a questão de eletricista, se for outra área, você vai levar sempre na pessoa certa. E ele vai consertar. E o seu carro vai ficar bom. Então nós, às vezes, tem áreas que nós somos bons. Tem áreas em que nós nos superamos. Nós temos derramado. Mas tem áreas em que nós somos carentes. Tem áreas que nós enfraquecemos às vezes. Então, nessas áreas precisam ser fortalecidos. Tá bem, meu querido? Então, eu quero orar por você nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Quero te abençoar. E estamos aqui à disposição para servi-lo naquilo que você precisar. Eu oro então por você nesse momento. Soberano Deus e amado Pai. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui, diante do Senhor, intercedendo por essa liderança que nos está escutando, por este membro da igreja, por esse líder de excelência, por esse servo escolhido por Ti. Meu Deus, nós queremos apresentá-los ao Senhor, queremos abençoar a cada internauta nesse momento, a cada família que está ligada, cada família que está orando agora. Meu Deus, nós abençoamos esta casa, nós abençoamos esta família, abençoamos esse líder e pedimos ao Senhor que renove as suas forças, renove o seu ânimo, que se ponha em pé, disposto a continuar, a recomeçar, a dar sequência ao que começou. E que a tua presença os acompanhe, guiando-os em toda a verdade. Eu oro no nome de Jesus Cristo e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, se você julgar importante essa mensagem, então dê um joinha aí, ok? Compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém, certamente. Essa mensagem ela tem uma essência maravilhosa. Ou lá embaixo coloque seus comentários ali. Se você gostou, se não gostou, se foi importante para você, né? Faça isso. Clique no sininho ali para você receber todas as mensagens. Tá bom, amado? Fique na paz então. E sexta-feira que vem, 19 horas, estaremos aqui de novo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e que o Senhor te prospere. Em nome de Jesus. Amém.